Paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui mais uma vez para gravar mais este vídeo e levar uma mensagem a quem sabe aí os quatro cantos da terra. Aleluia. E nesse dia de hoje eu queria pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias no livro de 1 Samuel 16 e vamos ler um versículo. Vamos ler quase todo o capítulo 16, seria do 1 ao 13. E esta mensagem de hoje é uma mensagem um pouco mais longa, porque é uma mensagem que me tocou muito, principalmente para os jovens. E a mensagem do Senhor diz assim, 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Envia-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Então diz o Senhor: toma contigo novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro dos anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz tua vinda? E respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele Jessé aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentamos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência, mas disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre, o azeite, e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida na nossa Bíblia. Mas eu creio que Deus nos usa com diferentes formas da gente pregar a mesma mensagem, a mesma palavra, com modos diferentes, significados diferentes. E nessa noite o que eu quero trazer para vocês são algumas características que Deus viu em Davi. Alguns pontos que me chamaram a atenção em Davi. Deus mandou ungir um novo rei de Israel, Jessé, e reuniu quase todos os seus filhos, menos um, Davi. Primeiro de tudo, Davi foi rejeitado. Davi era o filho mais novo, era o menor, o último. Seus irmãos eram fortes, serviam ao exército de Saul, e ele cuidava das ovelhas de seu pai. Até Jessé desprezou Davi, sem imaginar que ele seria o rei de Israel. A Bíblia nos mostra que até Samuel foi influenciado pela aparência e pela força dos irmãos de Davi. Porque Samuel disse: certamente este é o ungido, escolhido de Deus. Não era.
Porque Deus não vê pelo lado exterior. Deus não vê seu porte físico, sua altura. Deus vê o coração. O mundo julga as pessoas por aparência, seu nível educacional e suas posses materiais. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu, que Deus vê o coração. Deus vê as tuas atitudes. O segundo ponto que eu quero falar nessa noite sobre Davi é que Davi foi escolhido. Davi significa amado. Embora tenha sido desprezado por todos, Davi era amado por Deus. Por mais que o mundo nos despreze, inclusive nossos familiares e amigos, somos amados por Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque Ele te ama, porque Ele te escolheu. É por isso que você está ouvindo essa mensagem nessa noite, ou nesse dia, nessa tarde. Porque você foi escolhido, mano. Creia nisso. O terceiro ponto importante que eu quero dizer nessa noite é a questão que Davi foi ungido. Ele recebeu uma unção que o conduzira ao trono. Davi era o último de seus irmãos, mas pela unção de Deus ele se destacou. Nenhum de seus irmãos conseguiram enfrentar o gigante Golias. Nenhum de seus irmãos chegou a ser rei de Israel. Somente Davi. Porque ele foi ungido. Ele era ungido. Escolhido de Deus. O que eu quero dizer nessa noite em relação a isso é que não deixe que seus valores externos, mundanos, sejam determinantes dentro da igreja. Vejam vocês como era Davi. Davi para os homens. E veja vocês como era Davi para Deus. Para os homens, Davi era um simples homem. Era o menor, mais fraco. Cuidava das ovelhas. Seus irmãos eram fortes. E para Deus, Davi era o escolhido. Davi foi gigante espiritualmente, pois servia a Deus, buscava a Deus, adorava, louvava. Davi se lembrou de Deus até na hora de vencer o gigante Golias. Em 1 Samuel 17:45, já na sequência aí, para quem quiser acompanhar essa palavra maravilhosa, que é a parte de Davi, que eu acho uma das partes mais importantes da Bíblia, que nos fazem aprender mais sobre a palavra do Senhor, diz assim: Davi disse a Golias: você vem a mim com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus não levou em consideração as qualidades externas de Davi, pois ele nos mostra no versículo 47 que não é com espada que se vence a batalha, pois a batalha é do Senhor. Busquemos a unção que nos fará vitoriosos. Mais adiante, quase terminando aí essa explicação sobre essa palavra, eu queria dizer o seguinte: Deus usou Davi para nos ensinar muitas coisas. Como por exemplo, Davi não lutou pela sua glória, mas sim pela glória de Deus. Quando Davi enfrentou Golias, por exemplo, Davi disse a Golias, aliás, Davi não disse a Golias: você está me enfrentando, você me desonrou. Davi disse a Golias que Golias estava debochando de Deus. Davi estava defendendo o trono de Deus, o reino de Deus, o nome de Deus. Essa é a diferença. Ele não lutou pela glória de si próprio, e sim pela glória de Deus. O perdão não remove as consequências do pecado. Admitir nossos erros é o primeiro passo para lidar com o erro. Davi nos ensina a enfrentar nossos problemas confiando em Deus. Salmo 62, 8. E Davi, quando Davi ficava preocupado, sabe o que ele fazia, meu Deus? Davi orava. Davi buscava Deus. Davi nunca fez nada sem antes perguntar para Deus: o Senhor vai entregar tal povo em minhas mãos?
Davi sempre perguntava para Deus antes de realizar qualquer batalha. Porque não é com espadas que se vence a batalha, e sim com oração. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. É porque aqui está de noite. Com que arma você usa para vencer as tuas batalhas? Veja o exemplo de Davi, por exemplo. Davi usava oração. Davi sempre estava na companhia de Deus para vencer as batalhas. E você? Procura armas mundanas? Murmura? Leia um pouco sobre Davi. Aprenda e reflita. Porque ele é um exemplo para nós. Porque ele também errou. Assim como nós erramos diariamente. Mas ele é um exemplo para nós. É difícil de entender como um pastor de ovelhas pudesse enfrentar um gigante preparado para a guerra. Escute o que eu tenho de dizer para essa noite. Deus levantou Golias para honrar Davi. Deus não levantou Davi para honrar Golias. Deus levantou Golias para honrar Davi. O seu gigante é o que irá mudar a sua história. Glória a Deus. Eu queria dar um testemunho nesta noite. Faz 8 anos mais ou menos que eu sou evangélico. Faz 8 anos que eu frequento igreja evangélica. Mas eu estava há 6 meses afastado, porque a minha última igreja, eu me decepcionei muito com questões de politicagem, os irmãos que inventaram coisas para poder tirar o pastor que estava lá. Mas enfim, isso me deixou muito triste. Por isso eu saí da igreja. Eu estava mais ou menos uns 2 meses atrás, na BR. Estava indo jogar vôlei com meus amigos. E eu estava mais ou menos 140, 150 por hora com a minha moto. E o pneu de trás estourou. Para quem anda de moto e para quem já passou por isso, sabe que é muito difícil você não cair no chão. E o grande detalhe é que aquela BR é movimentada. Estava cheio de caminhão, cheio de carro. Ou seja, as chances realmente diminuem de eu sobreviver. A 140, 150 por hora. E pela graça do Senhor Jesus, Ele me salvou naquele dia. Não deixou com que eu caísse na moto. Não deixou com que eu caísse a 100 e poucos por hora. E se isso não bastasse, como meu pneu estourou, eu tive que deixar a moto abandonada lá na BR, numa favela que tem aqui chamada Portal, uma parte perigosa da cidade. Tive que deixar a moto lá desmontada no chão. E Deus não deixou que ninguém tocasse nem sequer numa peça na minha moto, aleluia. Ela ficou 2 horas abandonada ali e ninguém nem tocou nela. É só por Deus mesmo. Foi aí então que eu entendi que o meu lugar era voltar para a igreja. Eu comecei a perceber o quanto eu estava errado. E às vezes, os meus amigos, às vezes eu sou um amigo chato. Porque eu tento ser aquele amigo que tenta transmitir sabedoria, tenta ajudar, tenta trazer eles de volta para a igreja. E eles não entendem que eu quero trazer eles de volta para a igreja, não para pegar o dinheiro deles, não sei o que eles pensam, mas sim para ajudar eles, para salvar a vida deles. Porque eu tenho muitos amigos, assim como vocês aí que me estão assistindo, que estão nas drogas nesse momento. Eu tive uma infância de drogas. Eu fui traficante. Eu já fui ladrão. Mas graças a Deus hoje eu estou aqui, pregando a palavra, ajudando lá na minha igreja, no grupo de louvor.
E é isso. Queria agradecer por todo mundo que está assistindo. Queria pedir que compartilhassem esse vídeo, se vocês gostaram, para ajudar mesmo na obra. Eu sei que a qualidade do vídeo não é tão boa. Eu comprei uma câmera hoje, comprei a mais barata que tinha na loja, porque a gente não tem condições. Mas pela honra e pela glória de Deus, eu tenho certeza, tenho fé que Deus vai me abençoar com uma câmera boa para que eu possa continuar fazendo a obra, possa continuar vendo esses vídeos